Então, gente, começando aqui a nossa revisão para a prova P5, vamos falar primeiro do primeiro tópico, que é a aula 33 de introdução ondulatória. Vamos relembrar aí. Gente, essa aula a gente fazia definição do que é uma onda, que é um processo que se cria, né, para carregar energia através de pulsos, tá? Então, quando eu tenho uma quantidade, vários pulsos, carregando energia, eu tenho onda. Lembra que a onda ela não transporta matéria, só energia, né, gente? E depois que a gente viu essa definição, a gente começou a falar das classificações das ondas, e essa eu vim falar aqui de maneira mais expressiva, já que eu vou cobrar mais. Então, a onda ela pode ser classificada em três aspectos: quanto à sua natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. Primeiro, nós vamos ver as duas classificações que existem quanto à natureza. A primeira delas é que uma onda pode ser chamada de mecânica quando ela precisar de um meio para se propagar. Ou seja, essa onda só vai existir, só vai conseguir se propagar quando existir, então, nesse caso, a propagação dela em um meio específico. Por exemplo, o som, ela é uma onda mecânica que precisa do ar ou da água ou de qualquer material para se propagar. Assim como a gente tem a onda na corda, a onda na água, esse tipo de onda precisa de meio para existir. A outro tipo de onda que nós temos é a eletromagnética. A onda eletromagnética ela não precisa de um meio para se propagar. Isso significa que ela não se propaga nesses locais? Não. Ela se propaga em qualquer tipo de situação, ou seja, em meios ou não meios, como o vácuo, né? Então, ela se propaga tanto no espaço quanto em algum meio. E aí incluem todas as ondas eletromagnéticas que a gente tem no nosso espectro, né? Vai desde a luz, os raios-x, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta, raios gama, tem todas as ondas que fazem parte do espectro eletromagnético têm esse tipo de natureza. Nós também podemos classificar as ondas quanto à direção de vibração, como eu falei. E quanto à direção de vibração, existem duas classificações. A onda pode ser transversal, e a onda vai ser transversal sempre que a sua propagação for perpendicular à vibração. Ou seja, a onda ela faz um movimento vibratório na direção vertical, né, para cima e para baixo, enquanto a onda se propaga na horizontal. Isso seria, então, uma onda transversal. A luz, por exemplo, é uma onda transversal. Ela se propaga perpendicularmente à sua vibração, tá? A onda na corda também. O segundo tipo de classificação quanto à vibração, a direção de vibração, é a longitudinal. As ondas longitudinais, elas são ondas que vibram na mesma direção da propagação, ou a gente fala que elas vibram paralelas, né? Ou seja, a vibração é paralela à propagação, ou seja, no mesmo sentido. Imagina uma mola vibrando. É bem nesse sentido, a onda formada em uma mola, por exemplo, é um exemplo de vibração longitudinal. O som, ele também se propaga longitudinalmente. É uma onda longitudinal, uma vez que a vibração e a propagação, elas acontecem na mesma direção. E a gente também pode classificar as ondas quanto à direção de propagação. E aqui nós temos três classificações. As ondas, nesse caso, para propagar, pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Unidimensional são aquelas ondas que vão se propagar em uma única direção. Por exemplo, quando eu faço uma onda na corda, ela vai se propagar, por exemplo, só na direção horizontal, uma única direção. No caso das bidimensionais, a gente vai ter duas direções de propagação. Então, a onda ela vai varrer uma determinada área. Então, quando eu jogo uma pedra na água, as ondas formadas são bidimensionais.
E a gente tem as tridimensionais, que se propagam em 3 direções ou mais, ou todas, né? A gente às vezes fala tridimensional, mas ela vai para todas as direções. E aí inclui, por exemplo, a onda sonora. Quando a gente fala, o som se propaga, por exemplo, por todo o espaço, não tem uma direção única, né? Ok, então a gente finalizou essa introdução. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a equação fundamental da ondulatória e alguns elementos importantes dentro desse contexto. Até daqui a pouco.